Rapaz, queridos, vocês estão bem? Como que vocês passaram a semana? Espero que todos estejam bem. Só fazer um lembrete que hoje é dia de ceia. Então, se você ainda não preparou os seus alimentos, os seus elementos da ceia, quando acabar a ministração, vai ter uns minutinhos, corre lá, pega o seu pão, o seu suco de uva. Se você não tiver suco de uva, o seu suco, qualquer suco que tiver, água. O que você tiver aí, o importante é estarmos juntos celebrando esse momento. Amém? Mas vamos lá, e como hoje é dia de ceia, eu fiquei, né? Ai, meu Deus, o que que eu vou falar? O que que eu vou falar? E aí veio no meu coração falar sobre o Senhor e as alianças que Ele estabeleceu, né, conosco. E eu queria compartilhar um pouquinho com vocês sobre isso hoje. A gente vê em toda a Bíblia que sempre foi a vontade do Senhor ter relacionamento com o homem, estabelecer esse relacionamento, ter essa comunhão. O Senhor criou o homem para viver dessa forma, para que ele tivesse é, comunhão conosco e para que nós tivéssemos comunhão com Ele, para que a gente tivesse acesso a Ele, livre, sem interrupções. É como um cano sujo, né? Que quando o cano está sujo, a água não passa de forma, não flui de forma correta. E esse foi o projeto de Deus, o que Deus queria desde o início, que ele tivesse com o homem, um relacionamento onde nada pudesse obstruir ou atrapalhar isso. Mas a gente sabe que não foi isso que aconteceu, né, lá no Éden. O homem pecou, a queda aconteceu, e a partir daí, o Senhor precisou estabelecer alianças para que ele pudesse ter um relacionamento com o homem de forma limitada, mas acontecesse, né? Que não deixasse de acontecer esse relacionamento, mas acontecia de forma limitada. Então, assim, Deus ele já sabia desde o início o que ia acontecer, e desde o início ele já tinha um plano, um projeto, uma saída, né, um escape, para que a gente pudesse voltar a ter esse relacionamento sem obstrução, né, sem nada impedindo. E Deus ele é lindo, ele é maravilhoso, ele pensa em tudo, ele sabe de tudo, ele cuida de tudo, ele sempre está fazendo com que as coisas fluam na nossa vida. E a gente, na palavra, né, no Antigo Testamento, a palavra aliança, ela era sempre relacionada à promessa, a compromisso, à fidelidade e à lealdade, né? E a gente pode ver todas essas características em Deus. Deus é um Deus de promessas, Deus é um Deus de compromisso, ele não volta atrás sobre aquilo que ele estabeleceu para nós. Ele é um Deus fiel. Ele cumpre com a palavra dele, mesmo que a gente não esteja cumprindo com a nossa. Ele está ali cumprindo a palavra dele. E ele é um Deus leal, né? Ele nunca, em tempo nenhum, é, errou, né? Descumpriu aquilo que ele falou, mas ele sempre foi e sempre será leal àquilo que ele falou. Então, na antiga aliança, né, nos tempos antigos, a aliança envolvia essa palavra aliança, tinha envolvia promessa, compromisso, fidelidade, lealdade, e a gente vê isso de forma sempre muito clara no Senhor, né? É impossível a gente não olhar para o Senhor e não ver essas características nele: promessa, compromisso, lealdade, fidelidade. E como eu falei, né, toda a aliança sempre foi estabelecida por Deus, sempre foi a vontade de Deus ter uma aliança com o homem e sempre partiu dele isso, né? Porque ele partia dele isso, porque ele sabia que ele seria capaz de fazer a parte dele de forma completa. Então, Deus ele sempre desejou que o homem tivesse aliança com ele, que o homem estivesse conectado a ele. E a gente vê muitas alianças acontecendo na Bíblia, né? A gente tem a aliança adâmica, que foi através de Adão, a aliança noética, através de Noé, estabelecida através de Noé, a aliança abraâmica, através de Abraão, a aliança mosaica, através de Moisés, né? A palestínica com o povo hebreu, aí a aliança davínica com Davi, feita com Davi. E aí a gente sabe, a gente
conhece a história, eu não quero me atentar muito a essa questão dessas alianças, né, que já aconteceram, que já passaram, mas a gente sabe que porque era Deus e o homem nunca era capaz de cumprir na totalidade aquilo que era necessário cumprir. Deus, ele sempre cumpria a parte dele, mas o homem em algum momento errou, descumpriu a aliança, quebrou a aliança, porque uma aliança, para ela acontecer, ela tem regras, né, deveres e bênçãos. E em algum momento o homem acabava sempre descumprindo uma regra, ou acabava sempre não sendo capaz de cumprir a parte dele dentro de um acordo, dentro de uma aliança estabelecida. E Deus, ele já sabendo disso desde o início, ele vai e cria o plano perfeito, que é uma aliança perfeita através de Jesus Cristo. Aquele que seria capaz de cumprir na totalidade a parte dele dentro da aliança e fazer com que dessa forma nós voltássemos a ter acesso direto ao Pai, sem nenhuma interrupção, sem nenhuma obstrução. E sabe, queridos, eu pensando, né, sobre essa questão da ceia, e eu falei assim, a gente celebra a ceia. Vamos celebrar a ceia lembrando de tudo aquilo que ele fez pela gente. Porque se não fosse Jesus, nós não estaríamos aqui, queridos. Possivelmente teria tido uma outra aliança com uma outra pessoa, e uma outra, e uma outra, e uma outra. E aí eu fiquei pensando, antigamente na velha aliança, né, no Antigo Testamento, a gente não tinha acesso direto ao Senhor, a gente dependia dos sacerdotes irem ao templo, prestar o sacrifício, imolar um animal, matar um animal para que o sangue fosse derramado, para que os pecados daquele período, daquele povo, naquele tempo, fosse coberto. E aí eu fiquei pensando, né? Eu falei, meu Deus, já pensou? Se eu pecasse hoje, no Antigo Testamento, lá na Velha Aliança, eu ia precisar esperar, dependendo do meu pecado, eu ia precisar esperar um determinado tempo para que aquele pecado, para que o animal fosse imolado, para que aquele meu pecado fosse perdoado diante do Senhor. Eu ia depender de alguém fazer isso, eu ia depender daquele sacerdote estar em santidade, porque se ele não tivesse em santidade, se quando ele entrava dentro do templo lá, ele era consumido diante da presença, então eu dependia de um animal, eu dependia de uma pessoa estar de forma santa diante do Senhor, né, para poder prestar aquele sacrifício, para poder pagar o meu pecado. Olha que trabalheira! Olha quanta coisa precisava acontecer para que o meu pecado fosse perdoado, né? E aí eu ia lá e possivelmente pecaria de novo, porque o homem ser Deus, ele vive na prática do pecado, e aí sucessivamente ia acontecer isso de novo, e de novo, e de novo. E pensa que situação, né? A gente sempre depender de alguém para estar cumprindo aquilo para gente. E aí Deus, sabendo disso, ele vai e envia Jesus. Mandou um que seria capaz de cumprir na plenitude e uma única vez. Uma única vez. Não vai se repetir, se repetir, se repetir. Jesus veio como carne, como ser humano, na sua divindade, mas em ser humano, passa por todas as coisas que ele passou, é sacrificado, se torna maldito em nosso lugar, e aí, por causa do sacrifício dele, voltamos a ter acesso ao Senhor, voltamos a ter acesso ao Pai de forma plena. Queridos, eu não sei se isso te anima, não, mas isso me anima muito, viu? Porque eu fiquei pensando sobre isso e eu falei, ai meu Deus, que coisa, né? Graças a Deus, se eu hoje vier a pecar, eu posso me arrepender rapidamente e falar, Senhor, me perdoa, eu não deveria ter feito isso, e aí eu volto ali a minha comunhão plena com o Senhor. Sabe, e o Senhor, já sabendo disso, ele deixou lá em Jeremias 31. Você pode abrir lá rapidinho comigo? A promessa dessa aliança, dessa nova aliança, está em Jeremias 31, 31. O Senhor, ele lá atrás, ele deixou isso escrito, ele deixou isso avisado, que ele enviaria. Ele diz assim, a gente vai ler o 31, 32 e 33. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com os seus pais num dia em que os tomei pela mão, para tirar da terra do Egito. Porque eles anularam a minha aliança e anularam a minha aliança. Não obstante ou haver deposado
diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las escrevereis. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. O Senhor aqui lá atrás ele disse, né, que haveria o tempo onde ele estabeleceria uma superior aliança. Porque sabe, queridos, aí eu fiquei pensando, né, ai, uma superior aliança. Eu moro aqui nos Estados Unidos já tem uns 6 anos. E aí, quando a gente chegou, né, se estabelecendo, se adequando, aí eu precisava comprar uma air fry, eu fui lá e comprei uma air fry, a mais barata que sim que tinha no mercado lá. E aí, de uma qualidade inferior, o negócio não funcionou durante tanto tempo. E aí, passou um curto espaço de tempo, ela foi lá e quebrou. E eu falei, caramba, eu vou precisar comprar outra. E aí eu voltei lá, e aí eu optei, vou comprar outra, vou comprar uma baratinha de novo. E aí, com a esperança de que ela funcionasse bem, ela passou um outro dado momento, curto espaço de tempo, estragou de novo. E aí eu fui para comprar a terceira, comprei uma de qualidade inferior novamente, não sei nem por quê. E aí a bicha estragou de novo. Aí na quarta vez eu virei pro senhor, meu marido, e falei: olha, dessa vez eu não vou comprar uma de qualidade ruim. Eu vou comprar uma Ninja. As mulheres vão me entender que a marca Ninja é uma das melhores marcas, maravilhosas. Alguns maridos também vão saber disso. E eu falei: eu vou pagar mais caro, mas eu vou comprar uma que vai durar, que vai fazer com que eu não tenha mais problema. E sabe, quando a gente olha para a nova aliança, é mais ou menos assim. Antigamente, as coisas eram feitas como se fosse por etapas. Ou ela não trazia para o povo a qualidade, ou ela não assistia de forma completa. Ela era estabelecida por um tempo para um fim específico. Mas logo ela era quebrada, e aí o que acontecia? Precisava de uma nova. E assim como aconteceu com a Airfry, né? Eu decidi comprar uma de qualidade boa. Jesus veio para justamente estabelecer essa superior aliança. E Deus lá atrás, ele anuncia isso para a gente. Agora não está tão bom. Agora não está sendo o suficiente para atender às suas necessidades. Mas vai chegar uma época, vai chegar um tempo onde eu vou mandar alguém que vai fazer com que isso seja cumprido e estabelecido de forma completa, de uma única vez. E vocês não vão ter mais falta de nada. O coração de vocês vai ser mudado, colocarei as minhas leis dentro de você, aquilo que eu ensino como certo vai estar dentro de vocês. E aí, a gente sabe que essa lei, que essa lei não, desculpa, que essa aliança foi estabelecida naquele momento onde Jesus foi preso no madeiro e que o sangue dele foi derramado. Você pode abrir a Mateus 26 comigo? Mateus 26, versículo 28. Vamos lá. Diz assim, ó: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Sabe, queridos, a aliança foi solidificada, foi estabelecida no momento em que o sangue de Jesus foi derramado na cruz. Sabe? E aí, eu fazendo assim, pode parecer bobo, mas na hora, assim, eu estava mexendo com comida e eu pensei sobre isso, né? Assim como eu precisei pagar um preço maior, ou provavelmente o dobro daquilo que eu estava acostumada, né, que por prática eu estava pagando no Airfry, assim como eu tive que pagar um valor mais alto para ter algo de melhor qualidade, de maior durabilidade, que pudesse assistir às minhas necessidades, da mesma forma foi com Jesus, né? Jesus, ele precisou morrer, ele pagou um alto preço. Sabe? Quando a gente fala muito assim, o sangue está dando na canela. É uma expressão, porque de fato na nossa vida a gente nunca precisou estar numa poça de sangue que o sangue tivesse dando na nossa canela. Fosse o sangue de outra pessoa ou o nosso próprio sangue. Mas a gente usa essa expressão. Mas você pode imaginar comigo que Jesus, para estabelecer essa aliança, ele derramou o próprio sangue dele, né? O sofrimento estava sobre ele, né? Às vezes a gente se machuca, faz alguma coisa e
o sangue sai, a gente sente uma determinada dor, é incômodo quando a gente está sangrando, seja por qualquer motivo. E aí, imaginar que o sangue de Jesus sendo derramado para a remissão dos nossos pecados, ele sofrendo para que nós tivéssemos vida, ele sofrendo para que nós pudéssemos voltar a ter acesso pleno e completo ao Senhor. Querido, se isso não te anima, começa a se animar, porque é isso que nós vamos celebrar daqui a pouquinho. Sabe? Pode abrir o Hebreus 8 comigo? Porque a gente está falando dessa aliança estabelecida por Deus através de Jesus Cristo. Só que em Hebreus 8 diz que essa aliança é superior às antigas. Sabe? Como aquela Airfry foi superior às antigas, Deus, a Bíblia fala que a nova aliança, a aliança estabelecida por Deus, através de Jesus Cristo, ela é considerada superior às antigas. Ou seja, ela tem uma função melhor, ela tem como objetivo a plenitude, que as outras nunca tiveram. Diz assim, ó, Hebreus 8:6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira, ou aquelas primeiras, tivessem sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda, ou uma nova, né? Então, sabe, queridos, se tivesse funcionado no início, Deus não teria tido a necessidade de ter que fazer várias. Como houve essa necessidade, como não funcionou, ele vem e envia Jesus Cristo na superior aliança. E aí, sabe, no Antigo Testamento existiam bênçãos que era recaída sobre o povo quando eles cumpriam aquelas alianças, né? Existiam termos estabelecidos por Deus e deveres para que o povo cumprisse, para que eles fossem abençoados. Só que aí a palavra aqui em Hebreus fala que é uma superior aliança com superiores promessas. Então, às vezes a gente para e pensa que o povo antigamente tinha isso ou aquilo. A gente vê lá o povo no deserto, 40 anos, caindo no maná do céu. Pensa, gente, você não tem que trabalhar para comprar comida. E aí a comida cair do céu, prontinha ali para você, você só ir lá se deliciar. Você não precisar se preocupar com a roupa, porque as roupas não se desfaziam, as crianças cresciam, a roupa crescia junto com ela, e às vezes a gente para e fica pensando, caramba, que legal que era viver isso, né? Deus abençoou, Deus prometeu isso a eles, tal, nunca deixou faltar nada. Mas você consegue parar para pensar que hoje você vive numa superior aliança, com superiores promessas, ou seja, com a oportunidade de você viver superiores bênçãos, de você viver coisas superiores no Senhor, porque Ele já estabeleceu isso para mim e para a sua vida. Foi muito interessante, porque na conferência de mulheres, a Rafaela lá da Pensilvânia não, desculpa, de Boston, ela estava falando uma ministração, né? E aí, no final do texto lá, que agora eu não lembro exatamente, não vou saber te dizer. Foi muito interessante aquilo, porque ela falou assim: vamos ler o capítulo 41. Eu não lembro exatamente agora, está anotado aqui, mas eu não vi porque eu lembrei disso aqui agora. E aí eu fui olhar a Bíblia e falei assim: mas tem capítulo 41. Aí eu fiquei pensando assim: qual é o capítulo? Não, vamos ler o versículo 41. Eu falei: mas versículo 41 de que capítulo? Porque o capítulo que ela acabou de ler parou no 40, não tem 41. E aí ela foi pegando e adicionando, né, versículos, utilizando como exemplo cada uma das mulheres que estavam ministrando na conferência. E aí, diante daquilo, ela ia pegando cada mulher, ia adicionando o que essas mulheres já tinham feito para o ministério, para o Senhor, o quanto elas já estavam somando para que a palavra do Senhor fosse propagada. E aí ela foi falando de cada uma especificamente. E aquilo ali me chamou tanto a atenção, porque ela falou assim, queridas, eu estou falando delas especificamente, mas eu poderia continuar adicionando versículos aqui e falando da qualidade do que você já fez
cada uma de vocês já fez para o Senhor? O que vocês têm contribuído para o ministério, na vida com Deus? E aquilo me chamou muito a atenção porque ela estava querendo dizer o seguinte: para de olhar para as histórias do passado. Entenda que diante de você tem algo novo a ser dito, algo novo a ser escrito através de você. E sabe, queridos, é mais ou menos assim. Hoje a gente pode parar e olhar para aquilo que nós vivemos, usufruir da bondade do Senhor diante dessa nova aliança, sabendo que aquilo que aconteceu lá atrás foi muito bom. E a gente é muito legal a gente ouvir sobre essas histórias, ler sobre elas, aprender, tirar ensinamento para a nossa vida, ver quanto o Senhor cuidou daquele povo durante todas as alianças que ele estabeleceu, mas entender que para a nossa vida tem algo muito melhor, tem algo muito mais excelente, tem algo onde vai caber para a nossa realidade. Sabe? Porque hoje a gente não vai chegar à frente do mar e a gente não precisa fazer com que o mar se abra. Mas existem tantas outras coisas, né? Hoje a gente tem barco, tem avião, tem helicóptero, qualquer meio de transporte a gente consegue atravessar o mar, né? Seja pelo mar ou pelo céu, a gente vai conseguir atravessar, a gente vai conseguir chegar de um continente a outro de alguma forma. Mas existem tantas outras coisas da qual nós precisamos e o Senhor está disponível para nos abençoar, para nos ajudar, para socorrer a gente na hora que a gente precisar. Por isso a gente vive numa superior aliança com base em superiores promessas. Sabe, queridos, e eu escrevi algumas superiores promessas da qual nós podemos usufruir hoje através dessa nova aliança. Sabe? Nós temos pecados perdoados, nós temos novo coração e uma nova natureza em Jesus Cristo. Somos feitos filhos de Deus. Nós temos a oportunidade de ter experiências através do Espírito Santo, sabe? Porque é desse jeito que a gente consegue alcançar o sobrenatural, através do Espírito Santo de Deus. A gente tem graça sobre graça. A gente tem revelação plena e definitiva do Deus Todo-Poderoso, do qual nós servimos. Sabe, a gente não precisa mais ter alguém, como eu falei, né, um sacerdote, alguém que tem acesso a Deus e que passe para a gente, né? Quase que um telefone sem fio, né? Vamos dizer assim. Eu vem de Deus para alguém, para depois chegar até mim. Não. A gente, com essas superiores promessas, a gente tem uma revelação plena e definitiva do Senhor. A gente é abençoado. A gente tem salvação. A gente tem perdão, a gente tem justificação, a gente tem santificação, a gente tem o Espírito Santo morando dentro de nós, a gente é curado, a gente é liberto, a gente tem a garantia de ressurreição e a gente tem a vida eterna. Queridos, eu não sei se isso é motivo suficiente para você, mas para mim é mais do que o suficiente. Porque antes, quando o povo tinha bênçãos limitadas, hoje a gente tem acesso de uma vida plena dessa. Sabe, queridos? Pecado perdoado é a melhor coisa que existe. Sabe? Uma consciência pesada por causa de um erro não deixa ninguém dormir. A pessoa não está dormindo, ela está com a consciência pesada de alguma coisa, ela está preocupada, ela está per perdão, ter perdão, pecados perdoados e saber que, olha, eu cometi um erro, mas existe um Deus todo-poderoso que me ama e que ele me perdoa daquele meu erro. Não importa o que aconteça. Abre lá, Hebreus 8. Você já está em Hebreus. Só corre aí o dedinho se você estiver no celular que você chega no versículo 12. Diz assim, ó: pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Isso é muito bom, querido. Ter pecado perdoado. A gente é filho de Deus, a gente nasceu de novo, a gente não vive mais pelo pecado, a gente vive em santidade. Mas, às vezes, a gente erra, a gente peca. Mas a gente vai lá, toma consciência do nosso erro, se arrepende, pede perdão ao Senhor e sabe o que o Senhor faz? Ó, pecado perdoado, é livre. Não existe mais condenação sobre a gente. Novo coração e nova natureza. Você pode abrir em Ezequiel 11.
Eu não sei se eu vou conseguir ler todos, mas eu vou tentar ler a maioria, viu? Ezequiel 11, 19 e 20. Diz assim: Dar-lhe-eis um só coração. Espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhe dareis um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Sabe, queridos, ter um novo coração, ter um coração novo, uma natureza nova, faz com que nós andemos em amor, porque a palavra fala que o amor de Deus já foi derramado dentro dos nossos corações. Uma pessoa dura de coração é uma pessoa que não anda em amor. Mas quando nós temos um novo coração, nada impede com que a gente ande em amor. Se a gente não estiver andando em amor, é porque a gente está na carne. Porque o novo nascimento, a nova aliança superior com superiores promessas nos garante um coração novo, sabe? Um coração amoroso. Nós nos tornamos ou somos feitos filhos de Deus, Romanos 8. Vamos lá. Hoje eu vou botar a mídia para trabalhar, viu? Romanos 8, versículo 15. Diz assim, ó, 15 e 16. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Queridos, nós somos feitos filhos, sabe? E você já viu um filho atemorizado dentro da casa? Não é para estar atemorizado dentro da casa. Se ele está atemorizado dentro de casa, é porque alguma coisa está desequilibrada, alguma coisa muito errada está acontecendo. Mas o natural é que um filho não viva atemorizado dentro da casa. Ele vive em liberdade, ele vive em segurança. E aí ele está dizendo aqui, ó, o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos do Todo-Poderoso. Somos filhos dos nossos pais, glória a Deus, aleluia por isso, mas nós somos filhos de um Deus todo-poderoso, criador dos céus e a terra, dono do ouro e da prata e de todas as coisas. Aleluia! Vamos ler lá, João 1:16. Graça sobre graça. Aleluia! Diz assim, João 16 e 17. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Sabe, querido, é através de Jesus Cristo que nós somos favorecidos em todas as coisas. É através de Jesus Cristo que temos graça e temos verdade sobre as nossas vidas. Sabe, você já pensou em uma coisa e aí de repente você chega em algum lugar, aquela coisa que você pensou chegou até você e você fala, cara, não precisei fazer esforço nenhum. Eu não precisei nem abrir minha boca e falar. O Senhor já proveu aquilo que eu precisava. Isso é graça, querido, é favor e merecido. Você não precisa merecer. É a vontade do Senhor agraciar a sua e a minha vida. E isso é maravilhoso, só com Jesus Cristo que nós temos isso. Sabe, querido, outra coisa muito maravilhosa que para mim, isso é muito bom, é revelação plena e definitiva de Deus, quem Deus é. Hebreus 1. Vamos lá comigo. Hebreus 1, do 1 ao 3. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Sabe, queridos? Olha que interessante, a gente quer conhecer Jesus, a gente quer conhecer Deus, quer saber quem Deus é, o que ele é capaz de fazer, o que ele quer fazer, o que ele pode fazer, a gente olha para Jesus.
Sabe, não existe mais nenhum véu, não existe nada que tampe a nossa visão, que possa fazer com que a gente não enxergue a plenitude de Deus. Através do novo nascimento, através do sacrifício de Jesus Cristo, a gente tem esse acesso, a gente consegue olhar para Jesus e ver quem Deus é. Sabe, a gente vai ler as Escrituras, e aí até em João 14, né? Vamos lá em João 14 rapidinho, porque eu acho esse texto muito interessante. João 14, do 6 ao 12. Diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conhecereis também ao meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. E aí vai Felipe e replica assim: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta, disse-lhe. E disse, aí o 9 ele disse-lhe Jesus: Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-me o Pai? Não crer que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim e faz as suas obras. Credes que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Sabe, queridos? Revelação plena de quem é Deus. E aí, Deus, Jesus lá com Felipe, falando sobre quem vê a mim, vê o Pai, e falei, mostra-nos o Pai. Sabe, eles não tinham a revelação do Espírito Santo, né? Eles não tinham o Espírito Santo dentro deles, eles não tinham essa revelação, então, para eles era um pouco complicado entender sobre isso, mas por causa de uma superior aliança, com base em superiores promessas, a gente pode ler as Escrituras, a gente pode ver tudo aquilo que Jesus fez e falar assim, cara, esse é o Deus Todo-Poderoso a qual eu amo, a qual eu sirvo. É esse Deus, através de Jesus, que fez todas essas coisas no passado e que continua fazendo todas essas coisas por mim. É esse Deus que decide todos os dias me amar, me abençoar, cuidar de mim, me dar tudo aquilo que eu preciso. Amém? Aleluia! Efésios 1:3. Vamos lá? Efésios 1:3. Diz assim, ó, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Sabe, queridos, somos abençoados. Não importa o que o mundo diga lá fora, nós somos abençoados. E isso não muda. Ele já nos abençoou, ele não vai nos abençoar. Já foi feito, já está estabelecido. Somos abençoados. Nós temos salvação, querido. Eu falo assim, rapaz, eu não sei se esse mundo entendesse lá fora o que é Jesus Cristo, não ficava nesse mundo aí fora, porque eu parar e pensar de forma bem simples. Rapaz, se eu morrer, eu tô salva. Eu vou morar com o Senhor na eternidade. Salvação, Hebreus 2. Corre lá rapidinho, Hebreus 2. Se você não quiser a Bíblia, a nossa mídia tá arrasando aí e tá colocando os versículos. Hebreus 2, 1 e o 3 que a gente vai ler. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. E aí no 3 diz assim: Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? O que será de nós se nós negligenciarmos tão grande salvação, sabe? Por isso a gente precisa sempre estar falando do amor de Deus, pregando sobre Jesus para as pessoas. Porque, queridos, eu não sei você, mas parar e pensar que alguém que a gente ama pode morrer
e não ter a salvação, não saber para onde vai, não ter uma esperança, um futuro. Isso é muito ruim, porque se a gente parar a pensar, eu sou salvo, glória a Deus, aleluia, pode ser um pensamento muito egoísta. Por isso, a gente precisa, né, ter isso dentro do nosso coração, de compartilhar de Jesus, para que as pessoas também possam receber disso, possam receber dessa salvação. E eu não vou mais me estender, porque a gente não tem muito tempo, mas eu só queria ler mais um outro versículo, amém? Que é sobre justificação, segundo Coríntios 5:21. Diz assim, ó: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Sabe, queridos, em Jesus Cristo nós somos justificados, nós fomos justificados. Todo o pecado que havia sobre nós foi depositado lá em Jesus. E às vezes eu percebo que a nossa mente traz até a gente erros que nós cometemos no passado. E aí isso faz com que a gente paralise, faz com que a gente desacelere, faz com que a gente não viva aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, porque a gente fica pensando no nosso erro do passado, fica pensando naquilo que a gente fez no passado. Mas deixa eu te falar uma coisa: nele, como está escrito aqui, nós fomos feitos justiça de Deus. Não existe mais nada sobre nós que possa nos fazer afastar do Senhor, senão nós mesmos, lógico, né? Se a gente quiser ter uma vida, decidir viver uma vida longe do Senhor, isso é fato que vai acontecer. Mas se esse não for o desejo do nosso coração, não vamos deixar que nenhum pensamento errado ou contrário faça com que impeça com que a gente possa usufruir dessa superior aliança, dessa superior promessa, que é uma vida justificada diante do Senhor, livre de qualquer condenação, livre de qualquer pecado. O Senhor me olha e te olha como filhos puros, santos, irrepreensíveis, como pessoas que ele criou para ter comunhão, para cumprir um propósito, um chamado, para viver uma vida santa, reta, íntegra com ele, para que um dia a gente possa, quando a nossa carne não estiver mais aqui, o nosso espírito vai estar com ele lá, vivendo na eternidade, sabe? E que hoje eu não vou ser eu que vou celebrar a ceia, mas eu tive isso dentro do coração e eu tentei, assim, falar o máximo que eu pude sobre essas superiores promessas, da qual nós podemos usufruir para viver uma vida plena no Senhor, sabe? Porque nós vamos fazer algo aqui para celebrar o sacrifício de Jesus. E por causa do sacrifício dele, hoje nós podemos viver uma superior aliança com superiores promessas, sabe? E que a gente tenha essa consciência nesse momento que a gente for tomar o nosso suco de uva, ou a água, ou o suco normal que você tiver aí, e comer o pão. É isso que a gente vai estar fazendo, com essa consciência de que a gente não é mais qualquer um. A gente é filho do Deus Altíssimo. A gente pode viver uma vida plena nele. A gente pode usufruir de tudo aquilo que ele já tem estabelecido para a gente. Amém?